Mas eu quero dizer para você, dentro dessa palavra, já que não tem barreira para Jesus operar o milagre na tua vida, viu? Não tem muralhas. Dentro dessa palavra a gente vai ver que Jesus, ele quebra o protocolo, ele rompe o protocolo para dar vitória ao seu povo. A gente vai ver que com Jesus não tem intriga, né, irmãos? A gente vê aqui nessa passagem, pode entrar, viu, gente? Fica à vontade. Nós podemos ver aqui nessa passagem que verdadeiramente Jesus, ele é amigo de todo mundo. Jesus quer abençoar todo mundo, porque o nome de Jesus era abençoar todo mundo. Só que nem todo mundo queria a bênção. A bênção até queria, mas não queria um abençoador. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus teve um encontro com uma mulher, a qual uma mulher samaritana, irmãos. Jesus era de judeus, e a gente sabemos que judeus e samaritanos não se entendiam bem. Samaritanos e judeus, eles eram rival. Eles eram rival. Mas Jesus quebra esse laço de Satanás, irmãos. Jesus, ele verdadeiramente quebra esse laço do inimigo contra a vida dos judeus. Olha, a Bíblia diz que Jesus se aproximando daquela cidade samaritana com os seus discípulos, e há dias que Jesus vinha fazendo a obra com aquele discípulo, e aqueles discípulos estavam com fome. Jesus despede eles, vão lá comprar comida. Mas só que o objetivo de Jesus, irmãos, mandar que aquele discípulo fosse comprar comida, é para que Jesus tivesse a oportunidade de conversar pessoalmente com aquela mulher. Era para que Jesus tivesse a oportunidade de ficar a sós com aquela mulher. Porque eu imagino que confusão seria na mente daqueles discípulos na época, Jesus dialogando com aquela mulher samaritana. Hein? Mas eu entendo, irmão, que quando Jesus quer salvar, ele confunde tudo, né? Quando Jesus quer operar, ele opera e ninguém impede, irmãos. Quando Jesus ele quer verdadeiramente agir, ninguém pode impedir o agir dele na vida de ninguém. Jesus quebra o laço, Jesus quebra a barreira, Jesus destrói verdadeiramente, irmão, a fúria do inferno. Olha, quando Jesus se aproxima daquele poço, aquela mulher estava tirando água. Jesus pega aquela mulher que veio de beber a ele. A mulher olha para Jesus e diz: como pode tu, sendo judeus, vir pedir algo a mim, samaritana? Tu sabe que nós não se entende, tu sabe que é proibido nós trocar ideia, nós conversar. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se soubesse tu com quem tu falas, tu me daria de beber dessa água. Aquela mulher olhou para ele e disse assim: e quem és tu? Tu és o Cristo? Tu és maior que o nosso pai Jacó? Jesus olha para aquela mulher e disse: olha, eu tenho uma água aqui, se eu te der você beber, nunca mais tu tornarás a beber dessa água. Jamais tu terás sede. Criou uma curiosidade na vida daquela mulher. Aquela mulher pergunta agora: que água é essa? Eu quero, Jesus, me dá dessa água. Eu quero dessa água que tu tens, porque eu estou cansado de vir nesse poço tirar água. Eu venho sempre a esse poço, irmão. E a hora que Jesus chegou para conversar com aquela mulher, era uma hora propícia para os dois, porque era uma hora que justamente aquela mulher procurava aquela hora e pegar água naquele poço. Por quê? Aquela mulher sempre procurava aquela hora, porque era uma hora que não tinha ninguém. Era uma mulher que seja excluída da sociedade. Era uma mulher que seja, ou seja, era uma mulher, irmãos, que a vida de muita gente naquela época era acusada. Era uma mulher, digamos, adúltera. Porque quando Jesus entra no mais íntimo dela, ela começa agora a se admirar, diz: como
esse homem saber de tudo da minha vida? Como pode? Quem disse para ele a minha vida para ele? Daí então, irmãos, quando Jesus dialoga com aquela mulher, e o diálogo de Jesus foi suficiente para libertar aquela mulher, irmãos. O diálogo de Jesus foi suficiente para mudar a vida daquela mulher. Simplesmente um diálogo, simplesmente uma prosa. Ela conversa com Jesus sem saber que era Jesus, mas imediatamente lá, no diálogo com Jesus, ela começa agora a conhecer verdadeiramente a mudança para a vida dela, irmãos. Ela começa agora a perceber que a vida dela começaria a ter uma mudança daquele momento em diante. Sabe, simplesmente numa conversa, simplesmente no diálogo, a pessoa abre o coração para Jesus, a pessoa se abre para Jesus, a pessoa declara para Jesus, e Jesus muda toda a história daquela mulher, irmãos. Jesus muda toda a história. E Jesus começa a contar a história daquela mulher. Quando Jesus disse, vai lá e chama o teu marido, ela olha para Jesus e diz assim, não, eu não tenho marido. Eu já tive 5. Jesus olha e disse, de verdade é, porque até esse que tu tens não é teu. Jesus começou a entrar, irmão, numa área que verdadeiramente só ela sabia. Jesus começou a entrar na vida daquela mulher que só ela sabia a dor que ela sentia, que ela passava, que ela carregava, irmãos. Só Jesus, ela sabia a culpa que aquela mulher carregava. Hein? E aquela mulher, ela disse, poxa, o cara conhece a minha vida, ele sabe, esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que quando aquela mulher termina o discurso, termina de ouvir a Jesus, aquela mulher já estava convertida para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que é na tua vida que Jesus não conhece? Me diz. O que é que tu passa que Jesus não sabe? O que é que tu está enfrentando que Jesus não sabe, meu irmão? Jesus sabe o teu endereço, meu irmão. Jesus sabe onde tu mora. Ele sabe que tu vai para antes de tu falar, ele já sabe. Ele conhece a tua vida. Ele conhece. Mas eu quero dizer